Vamos agora falar algumas curiosidades sobre o Reino Unido. Londres é uma das cidades mais visitadas no mundo. Estima-se cerca de 20 milhões de visitantes por ano. Os taxistas londrinos são considerados os melhores do mundo. Os tradicionais táxis londrinos são conhecidos como Black Cabs, mesmo quando não são pretos, e se tornaram símbolo da cidade. É preciso fazer um curso de 2 anos para se tornar um deles. São quase 20 mil ruas e para ganhar a licença de taxista é preciso decorar todas as ruas, hospitais, bancos e pontos turísticos. Além disso, os taxistas de Londres já foram avaliados como os mais simpáticos e os melhores em termos de segurança. Eles também estão em primeiro lugar nos quesitos limpeza do carro e disponibilidade. Há mais línguas faladas em Londres do que em qualquer outro lugar do mundo. Entre 1066 e 1362, a língua oficial da corte e das leis da Inglaterra era o francês. O inglês nessa época era apenas usado pelas classes mais baixas. Os ingleses são conhecidos pela formalidade e educação. Muito provavelmente, a palavra que mais se ouve pelas ruas de Londres é sorry. É sorry para tudo. Encostou sem querer em alguém? Sorry. Tropeçou na bagagem de alguém? Sorry. Mesmo quando alguém esbarra em outra pessoa, vale o sorry. É uma forma gentil de dizer está tudo bem, sem problemas. Existem mais de 500 mil de ratos no subsolo de Londres. A proporção é de 100 ratos por ser humano na cidade. E lembre-se, Londres tem 9 milhões de habitantes. O futebol nasceu na Inglaterra. O futebol inglês, que é o mais praticado hoje em dia, remonta a registros de 1314. No ano de 1863, ganhou as regras e a primeira associação de futebol do mundo. O país é referido como a Casa do Futebol pela FIFA. Do futebol nasceu o rugby, o segundo esporte mais praticado no país. Além do futebol e do rugby, vários outros esportes têm origem no Reino Unido, como corridas de cavalo, o tênis de mesa, o golfe, que veio da Escócia. Nada é mais inglês que uma xícara de chá. O chá tem sua origem na China. O hábito de tomar chá foi transferido para a realeza de Portugal, mas foi na Inglaterra que virou moda e os ingleses seguem a vida tomando chá. A obsessão dos ingleses por chá vem da data de 1662, quando a portuguesa Catarina de Bragança se casou com o rei da Inglaterra, e ao se mudar para lá, manteve seu hábito diário de tomar chá. Como tudo que a família real britânica fazia era copiado, o costume foi virando moda, principalmente na alta sociedade, já que o chá era muito caro na época. Junto com a bebida vinha porcelana, e que também era caríssima, e todo o ritual de tomar chá na xícara de porcelana foi associado então a requinte e se transformou num produto de elite muito desejado, assim como ter o último iPhone, por exemplo. Só os ricos tinham acesso a isso. Os pobres tomavam suas bebidas no bar. O chá das 5 veio depois, como um costume de uma duquesa que tomava chá com leite no meio da tarde, acompanhado de biscoitos, pães e bolos. Com o tempo, claro, a bebida foi se popularizando, e o costume do chá com leite às 5 e também em outros horários se manteve até hoje. O chá com leite deles é a versão britânica do café com leite dos brasileiros. Os turistas que vão a Londres podem experimentar a pompa aristocrática em serviços de chá da tarde, oferecidos em hotéis e restaurantes. A experiência pode chegar até a 500 libras nos locais mais luxuosos. Em Londres existe um museu meio macabro. É o The Old Operating Theatre. O local está localizado no porão de uma velha igreja. Trata-se da primeira sala de cirurgia do Reino Unido, datada em 1822, e foi cenário de operações de vida e morte e contínuas sangrias. Os pacientes do hospital eram pobres que não podiam pagar pelas operações. Por isso, deixavam que os médicos fizessem testes com seus corpos. De 1822 até 1847, as operações eram realizadas sem anestesia e o paciente era adormecido com álcool ou ópio. Os cirurgiões não usavam luvas para operar e seus jalecos eram muito sujos, enquanto estudantes se amontoavam ao redor dos doentes para não perder nenhum detalhe da operação. O sangue do chão era recolhido com lascas de madeira. Uma impactante exposição revela os horrores da medicina e da cirurgia anteriores aos avanços da ciência médica.
mostrando os instrumentos que eram usados para realizar amputações e outras operações, tipo uma sala de tortura real. Diferente do Brasil e da maioria dos países, no Reino Unido o volante fica do lado direito do carro, portanto a orientação do trânsito é invertida em relação à nossa e chama-se mão inglesa. A mão inglesa também é adotada nos países que foram colônia da Inglaterra, como Austrália, África do Sul, Tailândia, Guiana e Zimbábue. Pegando o gancho, falando em Austrália, o país foi colônia da Inglaterra a partir do ano de 1778, quando a Inglaterra descobriu a Nova Terra e resolveu fazer dela uma colônia penal, enviando para aquela linda região os presos com penas superiores a 7 anos. A independência ocorreu somente em 1942, embora o soberano da Inglaterra, rei ou a rainha, continuasse sendo considerado o chefe de Estado formal. Somente em 1986 esses laços foram cortados. Vamos agora falar de algumas personalidades importantes do país. Começando por Isaac Newton, nascido em 1643, foi um cientista, físico, astrônomo e matemático, fundador da física clássica, que manteria toda sua força até o tempo de Einstein. O trabalho e as descobertas de Newton são enormes e representam o ponto culminante da revolução científica. Estudou na Universidade de Cambridge, a qual depois foi professor. Estabeleceu as 3 leis fundamentais do movimento, as famosas leis de Newton que estudamos até hoje na escola. A terceira lei diz que toda ação causa uma reação e que a ação e a reação são iguais e opostas. Newton então descobriu a 4ª lei da gravitação universal. Segundo a lenda, foi pela observação da queda de uma maçã de uma árvore que fez Newton descobrir a lei da gravidade. Por que caiu a maçã? Partindo dessa pergunta, chegou à descoberta de uma das mais importantes leis científicas. Em sua homenagem, foi erguida em Cambridge uma estátua com os dizeres: ultrapassou os humanos pelo poder de seu pensamento. Charles Darwin, nascido em 1809, foi um pesquisador famoso por seus estudos relacionados à biologia, evolução e origem da vida. Darwin anteviu os mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. Seu livro mais conhecido, A Origem das Espécies, apresenta a sua teoria da evolução, a teoria de Darwin, que é aceita até hoje. Resumindo, a teoria é: a repetição da herança genética e a adaptação ao ambiente no decorrer de várias gerações leva a mudanças graduais na espécie, fazendo-a evoluir e até mesmo podendo originar uma nova espécie. Além disso, no livro, foi desconstruída a ideia de superioridade da vida humana em relação aos animais, e enterrou o conceito de divindade, abrindo caminho para a ciência moderna. Sabia que Charles Darwin já veio ao Brasil? No ano de 1831, o pesquisador se juntou a uma equipe em uma viagem para explorar a costa da América do Sul. Atuando como pesquisador naturalista, Darwin permaneceu 5 meses no Brasil. Esteve na Bahia e no Rio de Janeiro, foi ao Jardim Botânico e ao Pão de Açúcar e coletou centenas de plantas e insetos. Winston Churchill, nascido em 1874, foi um político nascido de família nobre inglesa, famoso principalmente por sua atuação na Segunda Guerra Mundial, em que era o primeiro-ministro. Na época da guerra, em seu primeiro discurso, pronuncia a frase que se tornaria famosa: "Nada tenho a oferecer, senão sangue, trabalho, suor e lágrimas." Ao final da guerra, lançou a expressão cortina de ferro, indicando a rivalidade e separação do mundo em 2 blocos na Guerra Fria. Churchill, quando jovem, chegou a ser oficial do exército britânico, historiador, jornalista, artista e escritor. Com diversos livros escritos, principalmente memórias da Segunda Guerra, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Considerado como um dos homens mais significativos da história do Reino Unido e uma das figuras mais importantes do século XX, Churchill é um mito para a nação, onde é visto como um líder extremamente inteligente que levou à vitória do Reino Unido e dos países aliados, tendo um papel fundamental no combate ao nazismo. Por outro lado, também foi fortemente criticado por seus opositores, devido aos seus comentários imperialistas sobre raça. Gandhi chegou a dizer que ele era para a Índia
o que Hitler era para a Europa. Churchill, por sua vez, chamava os indianos de um povo bestial com uma religião bestial. Ele se recusava a ver pessoas de outras raças como merecedoras dos mesmos direitos que ele. Em 2002, ele foi eleito pela BBC como o maior britânico de todos os tempos. O V da vitória marcou todas as aparições públicas de Churchill. Foi o símbolo adotado pelos aliados na Segunda Guerra. Frase de Churchill: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Recomendamos o filme O Destino de uma Nação, que fala sobre Churchill e sua postura na Segunda Guerra. Margaret Thatcher, nascida em 1925, conhecida como a Dama de Ferro, exerceu o cargo de primeira-ministra do Reino Unido por 11 anos, de 1979 a 1990. Graduada em Química pela Universidade de Oxford, foi a primeira-ministra com o maior período no cargo durante o século XX e a primeira mulher a ocupá-lo. A líder política era extremamente crítica ao comunismo e tomou medidas duras e impopulares visando a recuperação do país, medidas que ficaram conhecidas como Thatcherismo. Ela restringiu o poder dos sindicatos trabalhistas da Grã-Bretanha, privatizou indústrias estatais, acabou com o salário mínimo na Inglaterra, que depois foi restabelecido por Tony Blair. Thatcher também levou sua nação à vitória na Guerra das Malvinas e, como aliada próxima do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, desempenhou um papel fundamental no fim da Guerra Fria. Em 1984, sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Em 1999, a revista Time a considerou como uma das 100 pessoas mais importantes do século XX. Embora lhe seja atribuído o mérito de ter reativado a economia britânica, Thatcher também é considerada responsável pela duplicação da taxa de pobreza no país. A pobreza das crianças britânicas em 1997 era a maior da Europa. O filme A Dama de Ferro, com Meryl Streep, relata a vida da primeira-ministra com sua entrada na política, seu pulso firme e seus últimos dias de vida. O filme rendeu a Streep o prêmio de melhor atriz. Rainha Elizabeth II, hoje com 95 anos, ou Isabel, é a atual rainha do Reino Unido e de 15 outros estados independentes, entre eles Canadá e Nova Zelândia. Elizabeth assumiu o trono aos 25 anos de idade, em 6 de fevereiro de 1952, após a morte de seu pai, o rei Jorge VI. Sua coroação foi a primeira a ser televisionada. Se casou com o príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca, com quem teve 4 filhos. Elizabeth reinou durante várias guerras e conflitos envolvendo muitos de seus reinos, entre eles na Segunda Guerra Mundial. Enfrentou ocasionalmente movimentos republicanos e pesadas críticas à família real. Porém, o apoio à monarquia e sua popularidade pessoal permanecem altos. Atualmente, a rainha ocupa a 4ª colocação entre os monarcas com reinados mais longos, de forma comprovada em toda a história mundial. É também a rainha soberana reinante mais idosa do mundo em todos os tempos. Para quem quer conhecer mais sua história, vale assistir à série britânica The Crown, de grande sucesso, relata bem a vida da monarca e da história do Reino Unido. Stephen Hawking, nascido em 1942, foi um físico e cientista que, apesar de paralisado por uma doença degenerativa, se tornou celebridade por produzir algumas teorias fundamentais da física moderna. Doutor em cosmologia, a ciência que estuda a origem e evolução do universo, estudou em Oxford e foi professor na Universidade de Cambridge, posto que já foi ocupado por Isaac Newton. Com 21 anos, após uma queda de patins, Stephen foi levado ao médico, que diagnosticou com esclerose amiotrófica, doença degenerativa que iria progressivamente paralisar seus músculos e, segundo o médico, levaria à morte em no máximo 3 anos. Apesar do diagnóstico devastador, em 1965, Stephen se casa. No casamento, já se apoiava em uma bengala. Foi perdendo a capacidade de andar e falar e passou a se comunicar por meio de um computador com voz eletrônica, mas nunca parou de produzir. Seu livro, Uma Breve História do Tempo, fez um enorme sucesso e permaneceu na lista dos mais vendidos do jornal The Sunday Times durante 237 semanas, alcançando milhões de vendas.
O outro livro, O Universo numa Casca de Nós, vendeu mais de 9 milhões de cópias. Em suas obras, Hawking fala sobre assuntos como a criação do universo, o buraco negro, mecânica quântica, a existência ou não de Deus. São livros difíceis, porém escritos para leigos. O cientista faleceu em 2018, aos 76 anos de idade, depois de lutar contra a doença durante toda a sua vida. O emocionante filme A Teoria de Tudo conta sua trajetória, suas dificuldades com a doença, enquanto alcançava a fama com suas teorias. 2 frases para serem lembradas. A prova de que no futuro não existirão viagens no tempo é que não estamos sendo visitados por viajantes do futuro. Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. Norman Foster, hoje com 86 anos, é um renomado arquiteto inglês, sendo um dos maiores arquitetos da Europa e do mundo. Estudou arquitetura em Manchester, passando por dificuldades financeiras. Depois, fez mestrado na Escola de Arquitetura de Yale, nos Estados Unidos. Retornando para a Inglaterra, montou seu famoso escritório de arquitetura e ganhou a fama de arquiteto high-tech. Conhecido pelo seu estilo ousado e moderno, projeta e reforma prédios e arranha-céus importantes para o governo no mundo todo, especialmente na Europa e na Ásia. Suas obras são diversas: prédios, galerias, aeroportos e tem até uma estação espacial. Foster foi quem projetou a primeira estação espacial do mundo em 2011, o Spaceport. É um edifício baixo que fica na paisagem do deserto do Novo México. Atualmente, planeja assentamentos em Marte, a serem criados com impressoras 3D. É também conhecido por ser ativista na causa do meio ambiente. A famosa Ponte do Milênio é um exemplo de suas construções mais admiradas. É uma ponte-passarela suspensa, fabricada em aço, localizada em Londres, que cruza o rio Tamisa. Foster foi condecorado com a Ordem do Mérito em 1997 e em 1999 foi elevado à condição de barão, sendo conhecido atualmente como Barão Foster do Tamisa. Aqui algumas de suas obras bem conhecidas, sempre marcadas por uma arquitetura tecnológica e arrojada, muito aço e vidro, conectadas por ideias geniais. Aqui é a biblioteca da Universidade de Berlim e a Torre Hearst em Nova York, e tem muitas e muitas outras construções espalhadas pelo mundo. Princesa Diana, nascida em 1961, a Diana, princesa de Gales, nasceu na alta aristocracia britânica. Casou-se com o príncipe Charles, o primogênito e herdeiro da rainha Elizabeth II. Herdeira do título de Lady, era chamada de Lady Di. Foi uma influente personalidade global nas últimas décadas do século XX, sendo apelidada como Princesa do Povo, devido ao seu carisma, simpatia, espontaneidade e dedicação a causas sociais. Ela se tornou uma das pessoas mais famosas e queridas do mundo, um ícone da moda e um ideal de beleza e elegância feminina. Após uma série de polêmicas no casamento, se divorciou em 1996. Diana tornou-se bastante conhecida por apoiar projetos de caridade, tanto antes como depois de seu divórcio. Ela foi madrinha de mais de 100 instituições sociais e ajudava especialmente campanhas contra minas terrestres e combate à AIDS. Foi presidente de hospitais em Londres especializados no tratamento de câncer. Por seus trabalhos filantrópicos, Diana recebeu diversos prêmios, entre eles o Nobel da Paz. Embora afastada da realeza, Diana continuou bastante amada pelo povo, com a perseguição da mídia em torno de sua imagem tornando-se cada vez mais frenética. Diana veio a falecer em 1997, aos 36 anos. Ela viajava de carro com seu namorado, Dori Al-Fayed, herdeiro da cadeia de lojas Harrods, quando foi perseguida por paparazzis em Paris, o que causou um grave acidente que tirou a vida dos dois. É dito que a influência da princesa, tanto em vida quanto após sua morte, impactou positivamente a monarquia britânica, que modernizou-se e tornou-se mais próxima do povo, especialmente na figura dos seus filhos William e Harry. Existe uma coleção de filmes sobre a vida de Lady Di.
Separamos aqui alguns deles para vocês darem o print. Tony Blair é um importante político britânico. Foi primeiro-ministro do Reino Unido de 1997 a 2007. Depois de deixar o cargo de primeiro-ministro, Tony Blair foi indicado para a posição de enviado no Oriente Médio da ONU, da União Europeia, dos Estados Unidos e da Rússia. Em março de 2003, Tony Blair decide, em conjunto com o presidente norte-americano George W. Bush, atacar o Iraque. Envia tropas britânicas, conjuntamente com militares norte-americanos, para um conflito que tinha como objetivo desarmar o governo iraquiano e depor Saddam Hussein. Acadêmicos e cientistas políticos o listam como um dos melhores primeiros-ministros da nação.